Fala aí, planejadores, tudo bem? Romeu Júnior aqui do canal PM6 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de atividade do P6, tá? O Primavera tem vários tipos de atividade e cada uma delas com as suas características e seus usos específicos. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma delas e quando você usa para você ter um cronograma bem estruturado, funcionando e não ter problema lá na frente, tá? Os tipos de atividades são o Task Dependent, o Resource Dependent, o Start Milestone, Finish Milestone, o Level of Effort e o WBS Summary. Então segue aí para a gente ver o que cada uma faz e quando a gente usa cada uma dessas. Então vamos ver aqui nosso primeiro tipo de atividade, tá? Que é a Task Dependent. A Task Dependent é a atividade mais usada. 95% aí do seu cronograma vai ser de atividades Task Dependent. Essa atividade é aquela que indica que os recursos que estão alocados nela estão trabalhando juntos, basicamente. Então, assim, você tem uma equipe de construção ou uma equipe de programadores que estão ali no dia a dia, estão executando as tarefas do teu projeto, é esse tipo de atividade que a gente vai usar. Quando a gente tem um recurso escasso, ou um consultor, ou uma pessoa-chave no projeto que não tem a disponibilidade de estar ali o tempo todo, a gente usa o Resource Dependent. Então, o que acontece? Essa atividade ela é programada conforme a disponibilidade do recurso. Então, se você tem lá um consultor que trabalha segunda, terça e quarta, essa atividade vai levar em consideração o calendário desse recurso, de disponibilidade dele, para poder ser programada. Vamos dar uma olhadinha lá no P6 como é que isso funciona na prática. Então vamos lá, pessoal, vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó. Vou inserir a atividade A. A atividade A ela tem como recurso o nosso consultor, que trabalha segunda, terça e quarta apenas. E ela é do tipo Resource Dependent. Ó. Você vê que já mudou a barrinha aqui. Ó. E aqui eu tenho a minha atividade B, onde eu tenho alocado um programador que trabalha, a semana de trabalho dele é normal, 5 dias por semana, F9 para calcular a rede e vamos lá dar uma olhada o que aconteceu aqui. Se a gente ver aqui no Assignments, ó, a gente vê que o consultor ele trabalha segunda, terça e quarta, segunda e terça, enquanto o programador ele está trabalhando a semana normal. Por que isso está acontecendo? Porque esse prazo da atividade, essa alocação aqui, ela está sendo em função do recurso, do calendário do recurso consultor. Porque nós marcamos ela como dependente do recurso. Se eu vier aqui e disser que ela é uma atividade task dependent, calcula a rede, o que vai acontecer? Está sendo ignorada a disponibilidade do recurso. O consultor trabalha igualzinho o programador. Então, toda vez que a gente tiver um recurso escasso ou não com a disponibilidade não igual a dos outros, com calendário específico, a gente usa aqui o Resource Dependent. Então, o Primavera já vai programar essa atividade e alocar os recursos de acordo com o calendário do recurso em questão. Tá? Vamos ver aqui agora o Start Milestone e Finish Milestone. Tá? Esses são os marcos do projeto. Né? Eles indicam grandes etapas, estágios aí que foram concluídos ou que estão sendo iniciados. Essas atividades elas não têm duração, ela vai aparecer com a duração 0 e não pode ser atribuído nem recurso nem custo baseado em tempo nela, porque como ela tem duração 0, o custo ou o recurso vai ser 0, né? O Start Milestone não vai ter data de fim e o Finish Milestone não vai ter data de início. Então não estranhem porque vocês vão olhar lá e não vai estar ali, vai ter só uma das datas. A gente já vai ver aqui no Primavera como é que é isso aí. Uma dica importante, uma regra geral que eu geralmente uso é o seguinte, quando você for colocar um milestone, um marco na tua rede, pensa o que aquele marco significa. Ele está significando que você está iniciando alguma coisa, é uma etapa nova que você está colocando ou iniciando no seu projeto, ou você está concluindo, entregando alguma coisa. Isso é que vai determinar se o teu marco é de início ou de término. É bom a gente ter essa noção aí e especificar bem os marcos do nosso projeto. Porque às vezes você vai fazer um filtro na sua rede
Se você tiver tudo especificado certinho, você quer saber quando terminam as fases. Então você já vai lá e filtra o teu finish milestones e fala, ó, os meus marcos de fim ou de passagem de fase estão aqui. Se você começa a bagunçar e coloca o start é onde é fim, o fim é onde é start, depois para você gerar relatório, para você, quando o teu cronograma crescer, você vai acabar se perdendo. Então é legal manter a atenção nos marcos aí e manter o critério, né? Start milestone começa alguma coisa, finish milestone termina alguma coisa, sempre. Então vamos ver aqui no Primavera como é que funcionam os marcos, né? Eu criei aqui um nívelzinho de WBS com 4 atividades. Aqui a gente tem o marco de início, um marco de término. Ó, pode ver que aqui o marco de início não tem a data de fim, o marco de término não tem a data de início. Então o início do projeto é 15 de julho, em 15 de julho começa a primeira atividade, que é a definição dos requisitos do sistema. Depois é feita a documentação dos requisitos e aí como marco de fim, que é a entrega dos... É aquela história que a gente estava falando. Aqui eu estou iniciando alguma coisa. Aqui eu já fiz o meu trabalho da definição, eu já documentei e eu já estou com os requisitos definidos. Então isso é uma entrega do meu projeto. Então isso é um marco de fim. Se eu tivesse aqui, dependendo da documentação dos requisitos, por exemplo, início da programação do sistema, aí eu colocaria aqui, inseriria uma nova atividade, início da programação, como um start milestone, faria o meu link aqui com a documentação dos requisitos. Então aqui eu tenho o início, certo? Então, importante manter isso aqui. Então vamos falar um pouquinho aqui agora da Level of Effort. Essa atividade ela tem a duração determinada pelas predecessoras e sucessoras. E ela é utilizada para representar atividades que ocorrem dependendo de outras. Tá? A gente já vai ver como é que funciona ali. É uma atividade que não pode ter restrição. Eu devo fazer um vídeo aí falando sobre os tipos de restrição no Primavera, mas só guarda essa informação por enquanto. Vamos olhar lá no Primavera o que acontece, que é bem interessante. Então vamos olhar aqui a nossa Level of Effort, tá? Eu coloquei aqui uma outra atividade, ó, em paralelo com a documentação e elaboração de um relatório de requisitos. Então a ideia aqui é o seguinte, eu tenho um time que tem um engenheiro de software supervisionando 2 programadores. Se a gente for lá no Assignments da forma que está aqui, o que acontece? Ó, o programador, a gente tem 2 programadores trabalhando na definição dos requisitos, depois um vai trabalhar na documentação e o outro na elaboração do relatório. Então, aqui a nossa soma de programadores é 2. Quando eu vou olhar o engenheiro de software, ele trabalha na definição de requisitos do sistema e depois ó, ele aparece tanto na documentação quanto na elaboração. E aí, o que está falando aqui? Que eu precisaria de 2 engenheiros de software. Isso não reflete a realidade, porque ele só está supervisionando. Então a gente vai usar o Level of Effort para acertar isso aqui. Primeira coisa que tem que se fazer, clica aqui em Bars, vai aqui em Remaining Level of Effort, flaga aqui o Display, para a atividade aparecer aqui, porque senão ela não aparece por default. Depois a gente vai inserir uma nova atividade, vamos chamar ela de supervisão da definição de requisitos. A gente vem aqui, muda ela para Level of Effort. A predecessora dela é a atividade que inicia a definição. Então é início com a definição dos requisitos e término a término com o quê? Com a nossa entrega, que é o requisitos definidos. F9, vamos lá no recurso, adicionar recurso, colocamos o engenheiro de software, vamos nas outras atividades aqui, vamos tirar o engenheiro de software. Então aqui a gente não precisa mais dele, vamos remover aqui também. Ok, vamos dar uma olhada no nosso assignment. O que aconteceu? Olha só, agora o engenheiro de software ele está trabalhando só nessa atividade de definição dos requisitos
e a somatória dele aqui é 1. Por quê? Porque ele é como se ele tivesse um pedacinho das horas dele alocado em cada atividade, certo? E isso é importante porque se você for trabalhar com custo dentro do Primavera e você colocar a sua necessidade de mão de obra de 2, 3, etc., você vai estar onerando o custo, não vai refletir a tua realidade. Então, a gente usando o Level of Effort, a gente consegue fazer essas funções ou equipamentos, enfim, qualquer coisa que você tenha que seja trabalhado distribuído dentro de um bloco de atividades, a gente usa representando na Level of Effort, tá ok? Bom, chegamos aí na nossa WBS Summary, né? É o último tipo de atividade. Essa atividade ela é usada para resumir o nível da WBS. Ela compartilha as datas desse nível em comum, né? Então você tem lá vários níveis de WBS, você insere uma atividade dessa, ela vai pegar a data de início e fim. E esse tipo de atividade também não pode ter restrição, uma vez que ela é baseada nas demais atividades, ela não pode ser restrita, ela vai mostrar como se fosse uma tarefa de resumo. Depois, quando eu fizer um vídeo sobre linha de base, eu vou mostrar um uso bem legal do WBS Summary para quando você estiver detalhando o seu cronograma, para você não perder correspondência com a linha de base. Fica ligado que logo eu vou botar esse vídeo aí no ar. Vamos dar uma olhada lá no Primavera como é que ela funciona. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui a nossa WBS Summary. Aqui eu coloquei um outro nível de WBS, tenho definição de requisitos e coloquei esse nível de programação aqui só para a gente ilustrar como é que funciona. Então você vai inserir uma atividade, vou colocar aqui com o mesmo nome da WBS, definição de requisitos. E aqui embaixo a gente vai colocar uma outra atividade chamada programação. Vamos definir ela com o tipo WBS Summary e aqui também WBS Summary. Ok, vamos dar um F9 para calcular a rede. Então o que aconteceu? As atividades WBS Summary, elas pegaram a mesma duração desse bloco de atividades da WBS, certo? Então aqui, 15 dias, 15 dias. Para que serve isso? Bom, uma das utilidades, você pode vir aqui, criar um novo filtro para atividade igual WBS Summary e aplicar esse filtro. Quando você vai para uma reunião ou você tem pessoas que não têm que saber o detalhe das coisas, que não querem saber o pelo em ovo, sabe? Aquela coisa mais macro, mais gerencial, de status de projeto. Então você pode filtrar as suas WBS Summary e apresentar como um cronograma macro. É bem legal para você reportar para quem precisa de uma visão de nível mais alto, assim, não está ali envolvido no dia a dia do projeto, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre tipos de atividade no P6. Dê like se você gostou, dislike se você não gostou, compartilha, comenta, fala coisas que você quer ver aqui, dúvidas que você tem, dicas que você conhece para passar para o pessoal. É isso aí, aquele abraço e não se esqueça, primavera é primavera.